Olá, eu sou o professor Vinícius, professor de História e Geografia do Colégio Hélio de Souza, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as matérias que eu leciono aqui no colégio. Tanto a História como a Geografia, elas são ciências. Se elas são duas ciências, elas são construídas por um processo metodológico. O que chega até nós não é uma construção de um achismo, ou seja, é um conhecimento que foi estruturado por um conjunto de regras. Tanto a História como a Geografia, ela busca o desenvolvimento do pensamento crítico do nosso aluno. Falando um pouquinho da História, muitas vezes o aluno ele se reconhece pela matéria de História, inicialmente pelo olhar de curiosidade, por ser uma matéria que traz informações sobre o passado, sobre acontecimentos da antiguidade, sobre fatos marcantes da história humana. Muitas vezes isso torna a matéria atrativa para o aluno. Dentro da apresentação do conteúdo, nós vamos ter um objetivo base, que é o desenvolvimento do pensamento crítico do nosso aluno. A matéria, ela tem como objetivo desenvolver a capacidade de interpretar a sociedade, a capacidade de ler o movimento social. O principal objeto de pesquisa da história é o homem. Então a história vai estudar o quê? Tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que o homem desenvolveu. Esse é o nosso objeto de pesquisa dentro da história. Essa é a nossa base de pesquisa. E isso faz com que o nosso aluno, muitas vezes, se reconheça com esse movimento, se reconheça dentro desta ação. E por isso que torna a matéria tão atrativa. Com o decorrer das aulas, o nosso aluno vai reconhecer na sua sociedade o reflexo de acontecimentos das sociedades anteriores, o reconhecimento dos movimentos e das ações e os resultados que aconteceram em tempos anteriores, hoje na sua sociedade. O nosso aluno ele vai passar a interpretar os fatos sociais e compreender o processo histórico, entender que nós vivemos em uma linearidade. Dentro da geografia, nós trabalhamos a geografia do 6º ao 3º médio, dividindo ela. Inicialmente, lá no 6º ano, nós trabalhamos com a geofísica. Então, nós vamos trabalhar a formação geológica da Terra, nós vamos trabalhar sobre a formação de relevo, clima, vegetação, condição hidrográfica. E no decorrer dos anos letivos, a partir do 6º ano, nós vamos aprofundando esse conhecimento da geografia que nós chamamos de geografia base e integrando a um movimento que nós vamos chamar de geografia política. Esse princípio da geografia política, que já é apresentado no ensino fundamental 2, no ensino médio nós aprofundamos e vamos discutir as questões sobre atualidades, que é um dos temas principais do Enem. A questão da atualidade dentro da geografia, um movimento que nós chamamos de geopolítico dentro da geografia. E esse movimento, então, ele vai também buscar o desenvolvimento crítico do nosso aluno. A partir do momento onde ele vai entender os movimentos sociais que acontecem na sua sociedade, os movimentos humanos que acontecem na sua sociedade, entender que esses movimentos eles estão inteiramente integrados ao meio em que ele ocorre. E que muitos dos fatos, dos conflitos, das condições políticas desenvolvidas, elas são reflexo da condição natural daquele país, da condição geológica daquela nação. Tanto a história e a geografia, então, ela busca o desenvolvimento crítico, busca que o nosso aluno seja capaz de ler a sociedade, de conhecer e interpretar a sociedade. Dentro destas duas vertentes, dentro dessas duas matérias, que estão diretamente
e indiretamente interligadas, nós vamos trabalhar então a sociedade. Nós vamos trabalhar os movimentos e as práticas sociais e tudo o que ela desenvolve. Tanto a história como a geografia, elas são matérias que exigem do nosso aluno algumas capacidades, entre elas a capacidade de leitura. Tanto a história como a geografia são matérias que exigem do nosso aluno, além da capacidade de leitura, a curiosidade. E é por meio da curiosidade que nós incentivamos, que nós estimulamos o nosso aluno ao estudo aqui no Colégio Hélio de Souza. A história, ela é ampla e ela é envolvente. A geografia, muitas vezes, o nosso aluno, ele não entende ela inicialmente, mas vamos entender o seguinte: a geografia, ela está tão presente na nossa vida quanto a história. A geografia, ela é vista, só que ela muitas vezes não é reconhecida. Cada vez que o nosso aluno assiste um telejornal, ele está vendo a geografia de maneira aplicada. Ele está vendo a história de maneira aplicada. E é isso que nós queremos estimular no nosso aluno, a capacidade de enxergar a ciência apresentada dentro de sala de aula, a ciência exposta dentro de sala de aula, também fora da escola. Entender que a história e a geografia trabalhada dentro da sala, ela não é restrita ao meio educacional. Pelo contrário, ela é ampla, ela se encontra na sociedade, ela se encontra aplicada à vida social. Obrigado pela atenção e até mais.